Eu nasci no bairro Sernambi, tenho muito orgulho Sim. do bairro que eu nasci. Ali na farmácia, ali em frente ao Sheik, naquela casa que tem a farmácia ali. E sou filho do João Nardotto. Meu pai foi o primeiro presidente do time do São Mateus, é o fundador É do mesmo? time do São Mateus. Poxa, que bacana. A minha mãe, meu pai morreu há 3 anos atrás. A minha mãe é viva ainda, tem 97 anos. 97 97, anos, olha, quase no lúcida. centenário, hein? E a minha mãe, pro pessoal do São Mateus aí, a minha mãe, ela que lavava a camisa, calção e meião do time do São Mateus, rapaz. e sem máquina de lavar, era na mão. Lá no Na esfrega mão. mesmo, rapaz. Ela, muitos anos, Bacana. ela lavou, ela que lavava, Serviu guardava aí tudo o lá em casa. pitbull, né? O pitbull tem muita história, né? E então a minha família é aqui do Sernambi, né? Depois eu fui para Vitória com 13 anos, minha família foi para Vitória. E com 18 anos aí eu fui para Recife. Ah, Aí eu nossa, morei, foi longe, hein? eu morei 9 anos em Recife, me formei em administração de empresa lá, fui comerciante lá. Depois eu vim para São Mateus, meu irmão continuou lá, está lá até hoje. Mas eu vim para São Mateus. Parece que são as coisas do destino, né? Né? As coisas vão acontecendo, vão E se terminou encaixando. que eu casei com a moça do Sernambi. E vou contar uma coisa inédita aqui que quase ninguém sabe. É muito interessante essa história minha com a minha esposa. Sim. Fui eu que batizei a minha esposa, né? Olha só. Batizou ela? É mesmo? Eu era o coroinha, meu amigo. Tá. Eu Bacana, cara. eu tinha 9 anos, ia fazer 10 anos, eu era o coroinha na igreja de Santa Luzia. Sim. Né? E o padre Era no mesmo lugar ali? Mesmo de Santa lugar, Luzia? mesmo lugar. Aham. O padre era o padre Carlito, o Carlos Bússola, que depois... E a madrinha era a Isa Lima. Então, quando eu fui casar, que cheguei para tirar lá os papéis lá na igreja, né? O padre Fernando, olha, Zé, pega o livro aí para ver o batistério seu aí, enquanto eu faço alguma coisa lá. Aí eu peguei o meu batistério, fui lá e depois fui pegar o batistério da Neusita, minha esposa. E aí, rapaz, quando eu olhei uma letra muito conhecida, era a minha letra, eu que preenchi o batistério dela. Rapaz. Bom, passou o tempo, né? Eu não sabia, né? Passou muito tempo, casei, aí, mas rapaz, que reencontrou-se. Encontrei ele, peraí, mas o padrinho, a madrinha Isa Lima, o padre Carlito, nós dividimos isso no altar. O padre ficou com a madrinha e eu fiquei com a filhada. Então é uma aí história. Acendeu a lanterna. Aí eu chamei o padre, rapaz, esse negócio aqui. Então, eu sou 36 anos casado com a Neusita. 36 anos casado. A Neusita é descendente aqui da família Pinto, família Barcelos, família Bastos, família antiga daqui. Né? E então, lá aqui em São Mateus, eu já trabalhei na prefeitura com alguns prefeitos, né? Os últimos 6 meses do Walter Loureiro, 2 anos com Túlio Paris, 2 anos e meio com o Dr. Pedro, né? E com o Laureano, que eu trabalhei mais, foi 8 anos, quando a gente montou durante o museu, os 2 mandatos dele, aquelas coisas de arqueologia, né? Montagem de museus, a reformulação das igrejas, a igreja velha, que era toda trancada, então aí foi feita uma remodelação. Então foi quem eu trabalhei mais, foi o Laureano. Muita gente até pensa que eu sou funcionário da prefeitura, mas eu não era efetivo. Quando algum prefeito me chamava para ocupar algum cargo, então quando era interessante eu ia, né? E aí depois eu comprei um jornal em 93, tinha um pequeno jornal aqui, o Classificadão, e quando eu comprei o jornal, aí você passa a escrever, mas eu sempre gostei de português. Sim, eu já ia te perguntar de onde que surgiu esse seu amor pela escrita, né? Isso, aí foi o jornal. Aí no jornal você começa a fazer matéria, começa a escrever. Aí depois eu chamei a Irinéia Lima, que foi minha parceira lá no livro de História de São Mateus. Sim, que hoje tem até nome de escola, né? Isso. Aí ela veio trabalhar comigo e a gente começou a fazer uma série de trabalhos nessa área cultural. E, inclusive, o livro História de São Mateus, né? O primeiro livro, né? História de São Mateus. E depois começou essa questão da história, começou com uma coluna. Eu falei, olha, né, vamos fazer uma coluna aqui de memória, porque eu tenho muita foto de álbum de família, tanto da minha família como da família da minha mulher.
Então vamos começar a fazer alguma coisa, e aí começamos a escrever sobre a história baseado nas fotos. Resgatando um pouco da história aos poucos, né? Isso, aí depois a Irineia assumiu a coluna, ficou muito tempo, e assim a gente começou a fazer o trabalho de história, né?